você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Análises, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Lembrando que este programa também é retransmitido pelo canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, atual Claro TV. Comigo, como sempre, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite. André, estamos aqui nesta edição para tratar de alguns assuntos importantes, como sempre. E o primeiro assunto que nós separamos para o nosso público é o Dia da Vitória, 9 de maio, né? Dia da Vitória. Todo ano ocorre, sobretudo lá na Rússia, lá em Moscou e em outras cidades também da Rússia, o tradicional desfile, né? Do Dia da Vitória. Dia que marca aí a vitória soviética sobre os nazistas, né, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, que para os russos é a grande guerra patriótica. E aí, André Nunes, tem discussão ainda, passados 79 anos? Este aqui é o 79º desfile e também o 79º aniversário, então o aniversário de número 79 aí do Dia da Vitória. Tem ainda discussão, André, sobre quem venceu os alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial? Cláudio, mais uma vez agradecendo o teu convite e também da TVC Rio, onde vai ao ar o nosso programa, e o seu canal da Prática Política no YouTube. Então, em primeiro lugar, agradecer mais essa oportunidade para esse excelente programa de temas internacionais. Cláudio, quanto ao Dia da Vitória, é um assunto de extrema importância. Você perguntou se havia um debate sobre quem venceu a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O que há atualmente é uma propaganda ocidental, uma propaganda hollywoodiana, que foi inculcada na cabeça de milhões e milhões de cidadãos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, de que os Estados Unidos e a Inglaterra seriam os grandes responsáveis pela vitória contra a Alemanha nazista. Ocultam o papel da União Soviética. Agora, nós precisamos recordar que foi a União Soviética e o povo eslavo que sofreram as maiores baixas durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 26 milhões de cidadãos soviéticos perderam a vida, dos quais mais da metade civis. Então, a União Soviética foi o país que fez mais esforços no combate à Alemanha nazista. Não, a troco de nada, foi o país que perdeu mais vidas, Cláudio. Foi realmente uma batalha pela existência. Vamos também recordar que os alemães tratavam os eslavos das repúblicas soviéticas, da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, entre outras, como subraça. Assim como tratavam também os judeus. Não se trata aqui de negar o Holocausto contra os judeus. Agora, houve um outro grande Holocausto sofrido contra o povo eslavo soviético, que nunca é comentado nos grandes meios de comunicação e muito menos pela atual historiografia, Cláudio. Omitem a grande vitória soviética contra a Alemanha nazista, enquanto fazem a propaganda do dia D, o desembarque dos norte-americanos na Normandia, que foi feito única e exclusivamente para que pudessem dividir com a União Soviética os louros da entrada em Berlim, para que não permitissem que os soviéticos tomassem completamente a capital da Alemanha sozinhos. 9 entre cada 10 mortes dos alemães ocorriam no fronte do leste, ou seja, no fronte soviético. Então, Cláudio, eu quero repetir aqui que, apesar de toda a propaganda hollywoodiana, apesar de toda a propaganda hollywoodiana, de toda a propaganda ocidental que quis nos convencer nos últimos 40 anos que a vitória contra a Alemanha nazista e aquela máquina da morte horrorosa da Blitzkrieg seria de responsabilidade dos bondosos militares norte-americanos. Muito pelo contrário, a vitória foi do povo soviético e do Exército Vermelho. Quanto às comemorações recentes, alguns dias atrás, Cláudio, do dia da vitória na Rússia,
foi uma das maiores comemorações dos últimos anos, onde ficou claro, Cláudio, a derrota da OTAN no fronte da Ucrânia atualmente. Foram exibidas diversas armas da OTAN, aparato militar, diversos veículos militares, tanques, caminhões, carros blindados, capturados da OTAN, capturados em solo ucraniano, nessa guerra da OTAN contra a Rússia, utilizando a Ucrânia como palco, a Ucrânia como um verdadeiro preposto dos interesses dos Estados Unidos e de seus satélites da OTAN no leste europeu. Então, foi uma grande humilhação para a OTAN durante essa parada da vitória, onde seu aparato militar capturado pelos russos foi exibido na Praça Vermelha, e uma das maiores demonstrações de força da Rússia nas últimas décadas, Cláudio. Mas eu quero reforçar aqui que os soviéticos perderam 26 milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. O povo soviético e o Exército Vermelho foram os grandes responsáveis pela vitória contra a Alemanha nazista. E, com certeza, o povo soviético também foi o povo que mais sofreu durante aqueles 6 anos de atrocidades. Cláudio, vamos lembrar que atrocidades cometidas por uma potência capitalista e ocidental. Os ocidentais se dizem um povo civilizado. Basta, ou se dizem os propagadores da civilização, do mundo civilizado, não é isso mesmo que eles costumam propagar nos livros e nos meios de comunicação? Pois bem, a Alemanha nazista era um experimento ocidental. A Alemanha nazista era parte daquele conluio de países colonialistas do Ocidente. O Ocidente não é civilização, o Ocidente é barbárie. E a Alemanha nazista talvez tenha sido o ápice dessa situação. E, com certeza, devemos parabenizar o povo soviético e o Exército Vermelho pela vitória contra a Alemanha nazista. Cláudio Porto. E, André, no seu comentário você citou a guerra na Ucrânia, que é a guerra da OTAN contra a Rússia, e aí nós tivemos também nos últimos dias avanços significativos das forças russas sobre Kharkiv, né, que fica na Ucrânia. Vamos colocar na tela também para ilustrar para o público, sobretudo o público que nos acompanha na TV comunitária do Rio de Janeiro, para ilustrar para vocês o mapa dessa investida russa, e na sequência houve uma resposta da parte da Ucrânia, que vou reproduzir daqui a pouco algumas imagens também, atacou uma região da Rússia, que não aparece aí no mapa, mas que já foi considerada a resposta, digamos assim, a esses avanços das tropas russas. O André, quando a gente tem esse tipo de notícia na mesma semana em que os russos estão lá comemorando o Dia da Vitória, com um grande desfile militar, te parece que estamos aí com 2 anos de guerra na Ucrânia, em que a Rússia, de fato, tem avançado e caminha para uma possível vitória? Cláudio, vamos por partes, porque esse assunto é um pouco espinhoso. Você começou dizendo que os ucranianos teriam reagido com um ataque à cidade russa de... Não sei se a pronúncia é correta. Belgorod, exatamente. Não sei se está correta a minha pronúncia. Mas a reação ucraniana, atualmente, após 2 anos de contenda, Cláudio, é exatamente o sinônimo de desespero. São atos que nós poderíamos considerar atos de terrorismo. Eles atacaram uma zona residencial em uma cidade russa, próxima à fronteira com a Ucrânia, mas uma cidade russa, Belgorod. Eles atacaram um complexo residencial. Qual a finalidade de um ataque como esse, Cláudio? Onde um ataque como esse, covarde, poderia contribuir
com o esforço de guerra, com o avanço contra as tropas russas. Esse ataque é apenas o símbolo do desespero dos ucranianos. Eu gostaria de lembrar aqui, Cláudio, que os ucranianos continuam, e esse ataque é uma prova disso, eles continuam utilizando métodos neonazistas. Afinal de contas, a Ucrânia é um país tomado por neonazistas, no mínimo desde 2014. No mínimo desde o golpe de Estado que derrubou o governo constitucional, empossou a junta de Kiev, e com ela, seus batalhões neonazistas, como o Azov, o Kraken, que comandam as Forças Armadas da Ucrânia. Quase que falei igual o Cebolinha com ele. Esses batalhões neonazistas, Cláudio, comandam as Forças Armadas da Ucrânia. Então, os ucranianos continuam utilizando desses métodos neonazistas. Afinal de contas, é um país tomado por neonazistas. Então, atacaram uma região civil, isso não vai causar nenhum dano às forças russas. E o que nós devemos destacar do lado ucraniano são as declarações do chefe do Estado-Maior ucraniano, do chefe do exército ucraniano, o senhor Alexander Sirski, que declarou que essa semana, a semana passada, a situação na província de Kharkov havia piorado consideravelmente. Ora, essa declaração vindo do chefe das Forças Armadas da Ucrânia, ela, pelo menos, chama atenção. Ele admitiu isso no canal dele do Telegram, Cláudio Porto. Então, já se começa a admitir a derrota ucraniana, inclusive nos meios ocidentais de comunicação, como o The New York Times, porque já não é mais possível esconder o avanço das tropas russas. Você também questionou, Cláudio, no começo, sobre, após 2 anos, quais as consequências das posições russas nessa guerra. Vamos lembrar que a Rússia já controla em torno de 25% do território ucraniano, e as posições russas, muito bem estabelecidas na região do Donbass, região de maioria russa, russófona, etnicamente russa, que já foi, inclusive, reintegrada à Federação Russa, as repúblicas de Donetsk e Lugansk. A Rússia já tem essas posições consolidadas, controlava até esse final de semana 25% do território ucraniano, e segue avançando agora na região de Kharkov. Somente neste final de semana, Cláudio, foram 9 cidades ou municípios, como queiram chamar, que foram liberadas, como dizem os russos, afinal de contas, aquele povo é russo, do leste ucraniano, foram liberadas do controle desses batalhões neonazistas ucranianos, Cláudio. 9 cidades em um final de semana. Os russos avançaram mais de 100 quilômetros quadrados em um final de semana. Então, nada nos remove a ideia de que os russos agora estão abrindo caminho para avançar até Odessa. Com certeza, o objetivo russo é controlar as áreas onde o apoio da população é majoritário em prol da Federação Russa, Cláudio. Isso já é admitido pelo chefe das Forças Armadas ucranianas, inclusive pelos meios ocidentais de comunicação, Cláudio, como o New York Times. Para quem quiser pesquisar, a declaração sobre as dificuldades da Ucrânia no fronte, na região de Kharkov, vem do senhor Alexander Sirski. Então, realmente, a derrota já é admitida, mesmo nos meios de comunicação mais simpáticos, Cláudio, ao Ocidente, digamos assim. Isso ocorre mesmo com todos os bilhões de dólares despejados pelos Estados Unidos na Ucrânia, e mesmo com o fornecimento de todo o aparato militar da OTAN pela França, Alemanha, República Tcheca, Reino Unido e também Estados Unidos, claro, com a cessão desse aparato militar OTAN. A Rússia, mesmo assim, continua impondo pesadas baixas e avanço territorial na Ucrânia, Cláudio. Essa é a realidade. Agora, os motivos dessa guerra nós já conhecemos, mas infelizmente eles são escondidos
pela grande mídia ocidental, que continua, Cláudio Porto, apoiando, digamos assim, esse financiamento da máquina de guerra da OTAN na Ucrânia, enquanto os ucranianos continuam morrendo. O lema é até o último ucraniano. Querem utilizar a Ucrânia queriam debilitar a Federação Russa. Mas a economia da Rússia segue crescendo e os russos continuam controlando a parte do leste da Ucrânia e vão avançar agora rumo ao sudoeste, Cláudio, rumo a Odessa. Vamos lembrar que Odessa foi a cidade onde houve um massacre de Odessa, onde pessoas foram queimadas vivas em um sindicato por neonazistas ucranianos. Então, realmente, Cláudio, nós devemos aqui encerrar esse comentário sobre o avanço russo, colocando que é um avanço contra batalhões neonazistas ucranianos financiados pelos Estados Unidos. Cláudio Porto. É muito importante esse seu comentário, André, porque resume bem o que são esses 2 anos da guerra na Ucrânia e o desgaste também das forças ucranianas, mesmo eles tendo e recebendo muito apoio e suporte financeiro dos países da OTAN, notadamente os Estados Unidos. E como você chamou a atenção, e eu faço questão aqui de sublinhar para o nosso público, há quase um reconhecimento já, né, da parte ucraniana em relação ao avanço da Rússia nessa guerra que já superou 2 anos lá na Ucrânia, né? Só para trazer os números para o público, em relação ao contra-ataque ucraniano à cidade de Belgorod, lá na Rússia, tivemos números aí atualizados, né? Os últimos números. Tivemos 15 mortes, isso num prédio residencial, como mostramos e ilustramos para vocês aqui no comentário do André. 19, né? 15 mortes. 19, então um número mais atualizado, né? 19 mortes e, pelo que eu pude ver, mais de 20 pessoas foram resgatadas, né? Então, vítimas, podemos colocar dessa forma, nesse contra-ataque aí ucraniano à cidade de Belgorod, como a gente mostrou ali na ilustração. Vamos lembrar, Cláudio, que isso foi um ataque com drones, não um ataque de tropas. Então, a única coisa que a Ucrânia pode fazer é enviar drones para atacar prédios residenciais e matar civis numa cidade fronteiriça com a Rússia, Cláudio. Isso, e aí destacar isso, né, a proximidade das cidades, né, tanto do avanço russo lá em Kharkov, e no caso, o ataque da Ucrânia a Belgorod, que fica no limite ali dos países. Por falar em Rússia, e aí chamou muita atenção, André, nos últimos dias, a informação de que o Vladimir Putin, reeleito em março, realizou uma espécie de reforma ministerial. E aí tivemos mudança, inclusive no Ministério da Defesa, né? O então ministro da Defesa, Sergei Shoigu, é isso? Sergei Shoigu, ele que, como na Rússia, diferente de países ocidentais, né, em que os ministros eles são trocados assim no curto período de tempo, na Rússia o Sergei Shoigu, perdão, aqui é o Sergei Shoigu, ele ficou no cargo por mais de 10 anos, 13 anos. Ele era ministro da Defesa desde 2011, ministro da Defesa da Rússia. E aí, o André Nunes, se especulou muito aqui no Brasil, na mídia OTAN, enfim, sobre essa mudança. O que te pareceu essa mudança na condução do Ministério da Defesa? Na sequência, eu apresento também, inclusive ilustrando para o nosso público, o indicado, por enquanto, para o cargo do Sergei Shoigu. Cláudio, eu queria começar com uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ministro russo das Relações Exteriores, para que nós possamos entender o significado dessa mudança no Ministério da Defesa. Sergei Lavrov recentemente declarou que, se os ocidentais quiserem lutar no campo de batalha, ou seja, diretamente contra a Rússia, que assim seja, porque a Rússia está preparada. Essa é uma declaração, não é de um vereador, de um deputado, é do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. A troca
no Ministério da Defesa, onde Shoigu foi Shoigu, né? A pronúncia, não sei se é Shoigu ou Shoigu, mas foi substituído. Eu tinha visto Shoigu. Pois é, nomes russos são um pouco difíceis de pronunciar, mas enfim. A troca do ministro Shoigu, ele foi para o Conselho de Segurança da Federação Russa. Alguns nas redes sociais diziam que era uma promoção. Isso não é exatamente uma promoção. Ele foi removido do cargo de Ministério da Defesa e foi para um outro posto estratégico, como secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa. Claro que é um posto importante, mas deixa de ser o ministro da Defesa, ou seja, os comandantes militares respondiam até certo ponto a ele, porque também respondeu ao presidente da República e logo ao Ministério da Defesa. Então não foi uma promoção, ele foi removido e transferido para o Conselho de Segurança da Federação Russa. Essa notícia vem logo após escândalos de corrupção de um aliado de Shoigu, o senhor Timur Ivanov, que foi acusado de aceitar suborno e tal. Teve alguns escândalos com esse aliado do Shoigu, que era vice-ministro da Defesa. Então, essa troca é também uma dispensa honrosa do Ministério da Defesa da Rússia. E a chegada de Andrei Belousov, que foi comemorada por alguns meios de comunicação, como se fosse algum tipo de confusão na Rússia, e uma estranheza, porque o ministro é civil. Ora, essa nova indicação para o Ministério da Defesa na Rússia significa nada mais, nada menos que a imersão da Rússia no avanço tecnológico. Andrei Belousov, apesar de ser civil, tem muita experiência na administração pública da Rússia. Vamos lembrar que ele é um economista que se formou ainda na era soviética, em 1981, por uma universidade estatal em Moscou. Ele foi, de 2006 a 2008, vice-ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio, ou seja, durante períodos que a Rússia cresceu economicamente. De 2008 a 2012, ele foi diretor do Departamento de Economia e Finanças do governo russo. 2012 a 2013, foi ministro novamente do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa. E a partir de 2020, de 2003 a 2020, desculpem, ele foi assistente especial do presidente da República, do próprio Putin. 2020, a partir de 2021, ele foi vice-primeiro-ministro de governo. Ou seja, é um homem que acumula muita experiência na administração pública. Com certeza, é um agente de inovação. E a melhor cobertura, por incrível que pareça, de toda a mídia ocidental escrita, foi da CNN, onde eles colocam uma declaração de que a prioridade de Putin é a guerra, e a guerra de atrito é vencida pela economia. Ou seja, a CNN assumiu, inclusive na CNN em português, que as autoridades dos Estados Unidos e da OTAN já admitem que a Rússia está superando massivamente o Ocidente no que diz respeito à produção de munição e artilharia. Inclusive, estimativas da OTAN sobre a produção de defesa russa, compartilhadas com a CNN, indicavam que a Rússia produz cerca de 3 vezes mais projéteis de artilharia por ano do que os Estados Unidos e a Europa. Então, Cláudio, a verdade é que Belousov, o novo ministro da Defesa, que é economista, vai estimular a demanda a partir do orçamento. Os gastos militares não diminuirão, porque fazem parte do crescimento econômico russo. Então, na verdade, essa substituição, Cláudio, no Ministério da Defesa russa, ela é uma péssima notícia para a OTAN e o Ocidente. Não é à toa que os norte-americanos já começam a demonstrar desespero por essa derrota, começam a acusar a Rússia de utilizar armas químicas. Provavelmente há muita gente nos Estados Unidos que quer arrastar a Europa para uma guerra total contra a Rússia. Vamos lembrar que foi com essa acusação de armas químicas que os Estados Unidos destruiu o Iraque, utilizou essa acusação para destruir o Iraque, exterminar mais de 600 mil iraquianos para se apossar do petróleo. Porém, a Rússia não é o Iraque, Cláudio.
gostaria também de lembrar aqui que os Estados Unidos foi o único país do mundo a utilizar armas nucleares contra uma população de maioria civil, inclusive, em Hiroshima e Nagasaki. Estados Unidos também é conhecido pela utilização de armas químicas, como no Vietnã, com agente laranja, como em Fallujah, no Iraque. No Vietnã também utilizaram a covardia incendiária com as bombas de napalm, e no Iraque utilizaram fósforo branco. Então, os Estados Unidos acusam os seus adversários do que eles mesmos promovem, da barbárie que promovem ao redor do mundo. Querem arrastar a Europa para uma guerra contra a Rússia. E a substituição do Ministério de Defesa da Rússia, Cláudio, na verdade, é uma má notícia para o Ocidente e os inimigos da Federação Russa. Cláudio Porto. Bacana isso, hein, André? Você citou o Lavrov, só para também trazer esse dado, né? O Sergei Lavrov, ele também foi reconduzido ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, onde ele está há 20 anos, né? Há mais de 20 anos. Então, para a gente ter uma dimensão, né, da maneira como o regime político também é administrado na Rússia, né? Os ministros há tanto tempo ocupando os seus cargos. E eu acho também que vale destacar, só fazer uma correção a mim mesmo, né? Eu falei que o Shoigu, ele havia assumido o Ministério da Defesa em 2011, ele estava há 11 anos no Ministério da Defesa da Rússia. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo por mais essa participação aqui no programa Análises. Eu que agradeço a você e a TV Comunitária do Rio de Janeiro, Cláudio. Muito obrigado. Forte abraço a todos que nos acompanham, tanto pelo canal da Prática Política no YouTube, como também pelo canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, atual Claro TV. Forte abraço, até a próxima, gente. Tchau, valeu.